prisão feminina de Black Ridge sempre fora envolta em rumores. Para quem observava de fora, era apenas mais uma instituição penal, mas para quem vivia ali dentro, era um mundo à parte, onde regras não escritas ditavam a rotina tanto quanto os regulamentos oficiais. Anna Sullivan foi condenada a 8 anos por um crime financeiro. Acostumada ao ambiente corporativo e à vida na cidade, a transição para a realidade carcerária foi brutal. Mas logo percebeu que o maior perigo dentro dos muros de Black Ridge não vinha das outras detentas, e sim daqueles que deveriam proteger. Mas, nos primeiros dias, ela tentou se manter discreta, evitando problemas. Mas algo estava errado. Certas presas desapareciam por horas e voltavam mudadas, em silêncio absoluto. Algumas trocavam olhares tensos, como se um segredo pairasse sobre elas. Foi quando Anna encontrou uma mensagem rabiscada na parede da cela. Não confie neles. Se te chamarem sozinha, diga não. O alerta parecia um aviso desesperado. Mas de quem? E por quê? Os primeiros meses foram marcados por olhares estranhos e ordens aparentemente aleatórias de agentes penitenciários, que a separavam do grupo em momentos específicos. Então, numa noite de tempestade, uma guarda se aproximou de sua cela e sussurrou. Sua vez chegou. O coração de Anna disparou. Ela sabia que não era um convite para algo secreto. Um encontro às escuras era uma sentença. Determinada a descobrir a verdade, Anna começou a observar os padrões. Certos agentes tinham preferências por algumas internas, chamando-as para tarefas de manutenção ou escoltando-as para locais onde as câmeras misteriosamente deixavam de funcionar. Ela decidiu agir. Junto com outras detentas, coletou relatos e encontrou uma advogada disposta a escutar. Elas escreveram cartas e registraram nomes, datas e locais, escondendo as provas em um buraco na biblioteca da prisão. A cada dia, mais mulheres se juntavam a ela, discretamente repassando informações. Algumas arriscavam tudo para denunciar, enquanto outras tinham medo e outras até se apaixonavam, mas davam pequenos indícios do que sabiam. O plano parecia seguro, mas a tensão aumentava a cada nova descoberta. Uma tarde, durante o banho de sol, Anna notou um agente parado perto do muro, falando no rádio. Ele a observava mais do que o normal. Seu estômago revirou quando percebeu que outra detenta, uma das que ajudava a coletar provas, havia sido chamada para uma transferência de segurança sem aviso prévio. No dia seguinte, uma das cartas escondidas sumiu. As mulheres entraram em pânico. Alguém sabia do esconderijo. Ou pior, alguém as havia traído. Tentando manter a calma, Anna começou a deixar mensagens cifradas em páginas de livros da biblioteca, anotando apenas palavras-chave entre as frases impressas. Mas, ao voltar para a cela naquela noite, encontrou seu colchão revirado e sua gaveta vasculhada. Alguém estava à sua procura. A pressão dentro de Black Ridge aumentou. Agentes desconfiaram. Revistas se tornaram frequentes e algumas mulheres que haviam falado começaram a desaparecer em transferências inesperadas. Anna sabia que estavam perto demais da verdade. Ela começou a dormir menos, sempre alerta a qualquer barulho no corredor. O medo se tornava cada vez mais real quando um sussurro no refeitório a fez gelar. Pararam de falar seu nome. Isso significa que já decidiram o que fazer com você. Naquela mesma noite, uma das luzes do corredor piscou 3 vezes. Não era comum. Anna sabia que cada detalhe dentro da prisão significava algo, e aquele sinal poderia ser um aviso ou uma armadilha. Então, um dia,
ela recebeu outro bilhete escondido no pão do café da manhã. Eles sabem, você será a próxima. No dia seguinte, Ana foi chamada à enfermaria. Sabia que não era um bom sinal. O corredor parecia mais longo do que o normal. Os passos dos agentes atrás dela soavam ameaçadores. Sua mente trabalhava rápido, tentando imaginar o que a esperava. Ela já tinha visto outras mulheres irem para a enfermaria e nunca mais voltarem, mas, antes que pudesse ser levada, as portas da prisão se abriram para uma equipe federal. Homens e mulheres de terno entraram apressados, com olhares firmes. O burburinho se espalhou pelos corredores. Aquela era a intervenção que ela esperava. A advogada, em posse das cartas escondidas, havia acionado jornalistas e ativistas. As denúncias chegaram às autoridades e, com a pressão da mídia, investigações foram iniciadas. Os agentes começaram a se mexer. Alguns tentando manter a compostura, outros simplesmente desaparecendo no caos. No refeitório, as detentas cochichavam entre si. Algumas sorriam discretamente. Outras tinham os olhos cheios de lágrimas. Alívio ou medo? Era difícil dizer. A diretoria de Black Ridge foi afastada. Vários agentes foram presos. O caso se tornou um escândalo nacional. E anos depois, um processo coletivo garantiu compensação às vítimas. Ana foi solta meses depois, quando ficou provado que sua pena havia sido agravada injustamente. Quando saiu pelos portões da prisão, a luz do sol pareceu estranhamente distante. O mundo fora dos muros não era como ela lembrava, mas a liberdade era diferente do que esperava. Ela pensava que, ao sair, poderia recomeçar sua vida, que poderia deixar tudo aquilo para trás. Mas os fantasmas de Black Ridge não a deixaram em paz. Nos meses seguintes, recebeu ligações anônimas no meio da noite. Ruídos de respiração pesada, vozes sussurradas, dizendo coisas que só poderiam vir de dentro da prisão. Ela mudou de número, de endereço, mas sempre sentia que estava sendo observada. Uma tarde, ao sair do mercado, encontrou um bilhete no para-brisa do carro. As palavras eram escritas à mão, num tom que fez seu sangue gelar. Você pode ter saído, mas nunca estará livre. O caso esfriou na mídia. Alguns dos agentes presos conseguiram reduzir suas sentenças. Outros simplesmente desapareceram do radar, como se nunca tivessem existido. Então, numa noite chuvosa, Ana foi encontrada caída na calçada, a poucos metros de seu apartamento. Nenhum sinal de agressão visível, nenhum suspeito à vista. A polícia concluiu que foi um infarto causado pelo estresse pós-traumático. Mas quem a conhecia sabia a verdade. A prisão nunca a deixou sair de verdade.